Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Renato Barros, eu sou estudante de Medicina Veterinária, criador e consultor de aves ornamentais e proprietário aqui do sítio DRB. Galera, o vídeo de hoje vai ser para mostrar como eu faço a higienização dos ovos aqui no criatório. Tanto ovos para envio, quanto ovos que eu utilizo para colocar na chocadeira. Tá? Se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram e o meu Facebook vai estar fixado aqui no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like que é muito importante para mim. Comentem também nos comentários, deixa aqui embaixo nos comentários, falando se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, que tipo de vídeo vocês querem que eu grave, se tem algum tipo de dica que vocês querem que eu dê pra vocês, tá bom? E vamos pro vídeo. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como higienizar os ovos da maneira correta. Pelo menos a maneira que eu utilizo aqui no sítio, que fez toda a diferença na minha criação. Primeira coisa. A gente faz a seleção dos ovos. Tanto ovos para envio, quanto ovos para utilização aqui para reprodução mesmo na chocadeira, a gente sempre faz a escolha dos ovos. Ovos muito sujos igual esse daqui, é descarte. Ovos com um pouquinho só de resquício assim de barro e tal, esse ainda dá para utilizar. A gente vê a uniformidade dos ovos, formato dos ovos, formato de casca e tamanho e tudo mais. Claro, variando conforme a raça e a espécie da sua ave. Depois de eu ter feito isso, depois de eu ter feito a seleção dos ovos, eu tenho duas maneiras que eu posso utilizar. Ovos de aves aquáticas eu faço uma higienização específica. Ovos de aves aquáticas eu faço um tipo de higienização. O que eu costumo fazer com ovos de aves aquáticas? Eu faço imersão deles e faço a limpeza e tiro a película protetora dele. Pra mim surtiu um grande efeito, eu já vi criadores falar que não tem diferença alguma, porém pra mim eu vi uma diferença bem legal na taxa de eclosão dos ovos, tá? Então eu costumo fazer dessa forma. Galinha não, galinha eu só faço ou a imersão em solução, vou mostrar pra vocês qual é a solução que eu utilizo, ou eu borrifo o produto em cima dos ovos, tá? Eu faço essas duas maneiras, tudo depende do tempo que os ovos estão aqui e tudo depende qual a finalidade dos ovos. Geralmente ovos de envio eu só borrifo, ovos que eu coloco para incubar, eu faço a imersão deles por 5 minutos numa solução de clorexidine, quanto só borrifar o clorexidine também em cima dos ovos. O que eu costumo utilizar? 2 ml de Clorex a cada 1 litro de água. Clorex você encontra em farmácia humana, em pet shop, é bem fácil de achar no Mercado Livre, você consegue encontrar de forma bem fácil. Tem outras coisas que você pode utilizar também. Tem gente que usa água sanitária, amônia quaternária, dá para usar vários tipos de soluções. O que eu estou utilizando aqui no criatório é o Clorex e eu acho satisfatório o resultado que ele me traz. Então eu utilizo 2 ml do produto a cada 1 litro de água. Temperatura da água também é muito importante, por volta de 35 graus. O que eu faço? Pego um termômetro normal de mercúrio, mergulho na água, vejo se está com 35 graus, estando 35 graus, eu começo a higienização dos ovos, tá? Como eu havia falado para vocês, eu faço uma pré-seleção dos ovos para saber quais os ovos que são viáveis, tanto para incubação quanto para envio, tá? Depois que eu fiz essa seleção, é onde que eu faço a higienização. Muito importante, não pode ser feita essa higienização antes de 2 horas que a galinha ou a marreca tenha botado os ovos. Tá? Tem que sempre fazer essa higienização desses ovos só 2 horas depois. A gente nunca faz antes disso. E outra coisa importante, sempre fazer a higienização no mesmo dia. Geralmente eu faço depois de 5 horas que os ovos foram botados, eu faço essa higienização. Procuro recolher os ovos o quanto antes, assim que as galinhas botam, a gente já passa recolhendo várias vezes ao dia, então a gente já recolhe esses ovos. Sempre armazena os ovos. O ideal fosse caixas plásticas, só que as caixas plásticas eu ainda não tenho aqui, ainda estou utilizando essas caixas de papelão, sempre com a ponta virada para baixo, tá? Isso é muito importante. E depois que eu pego isso, aí eu levo os ovos para higienização. Vamos lá, vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu costumo utilizar aqui. Os ovos de aquático, a gente faz a imersão, a água já está na temperatura correta. Deixo aqui imerso durante 5 minutos. Depois que eu faço essa imersão, eu pego uma buchinha nova, utilizo ela só para isso. Faço a limpeza dos ovos, faço a higienização mesmo, eu tiro a película protetora do ovo.
que no meu caso eu vi uma grande diferença na hora da taxa de eclosão. Fiz essa higienização, tirei toda a sujeira mesmo, vou mostrar mais ou menos pra vocês como que eu vou deixar os ovos. Olha como que o ovo tava, e você vai ver que ele vai sair bem limpinho mesmo, que eu tiro toda essa película protetora e coloco ela no guardanapo pra secar. Guardanapo, qualquer coisa que seja descartável, tá? Perfex, dá pra utilizar vários tipos de coisa. Deixa eu descansar aqui para poder secar de forma natural. Não seco, não pego pano para secar nada, eu deixo secar de forma natural. E quando é para borrifar nos ovos, eu, por exemplo, no caso dos ovos de galinha, coloco uma bandeja e borrifo a solução neles. Deixo um tempinho, por volta também de 5 minutos, deixei, coloco para secar de forma natural. Sempre secar de forma natural. Após estar seco, volto de novo para a bandeja. Claro, com uma bandeja limpa, porque senão não faz sentido. Sempre com a ponta virada para baixo. Por que a ponta virada para baixo? Assim você ajuda a proteger, pelo menos, a câmara de ar dos ovos, tá? Então por isso que a gente sempre procura deixar os ovos sempre guardados com a ponta virada para baixo, tá bom? Outra coisa importante também. Eu nunca utilizo os ovos mais de 10 dias, depois deles terem sido postos, eu utilizar ele para chocar. Até o 10º dia eu utilizo. Depois disso, não é viável. Diminui muito a taxa de eclosão, aí esses ovos vão para descarte ou ovos para consumo. Aqui, geralmente, como o meu criatório é pequeno, não dá tempo, a gente já geralmente vende antes ou coloca para chocar antes desse prazo, tá bom? Vou mostrar para vocês mais como que a gente faz essa higienização. Então, ó, dos aquáticos, a gente sempre elimina a camada protetora do ovo. Então a gente limpa bem. Depois que eu fiz essa higiene, coloco na água limpa também com a mesma temperatura, por volta de 35 graus. É muito importante que seja ovos do dia, tá? Não adianta você fazer essa higiene depois de vários dias. Para ser uma higiene eficiente, tem que ser feita no mesmo dia que o ovo foi colocado. Aqui eu deixo ela na água durante mais 2 minutinhos. Deixo na água, já coloco no guardanapo ou no Perfex, no papel descartável que você tiver aí. Só não pode ser papel higiênico, tá? Porque é contaminante. Deixo aqui descansar de forma natural, secou, coloco de novo na bandeja. Aí decido o destino dele, ou para envio ou ovos para utilizar aqui como para fazer futuras matrizes. Para os ovos de galinha que a gente só borrifou, depois de ter borrifado a solução nele, eu pego e deixo ele secar de forma natural também. Basicamente é isso que eu costumo utilizar aqui no criatório. Eu vi uma grande diferença, uma diferença bem legal mesmo na taxa de eclosão. Eu acho muito importante fazer essa higienização. Eu vejo que a maioria dos criatórios não fazem isso, a maioria dos criadores não tem nem conhecimento disso. Antes mesmo, eu no começo também da criação eu não fazia e eu perdia muito ovo, porque o que acontece? A gente está levando sujeira, coisas contaminadas, um ovo contaminado para dentro da chocadeira, né? Como eu havia falado no outro vídeo. A chocadeira é um ambiente quente e úmido. Vira uma bomba de bactéria dentro dela, né? Então a gente está levando mais bactéria ainda. Então você fazendo essa higiene, essa pré-higiene, antes de colocar eles para chocar, você já evita uma série de problemas. Com proliferação de fungo, ácaro ou qualquer outra coisa do tipo, só por conta dessa higienização. Fazendo assim, você tem uma taxa de eclosão muito maior, muito mais eficiente. Tá bom? Basicamente o vídeo de hoje é esse.
É um vídeo curto, mas é um vídeo bem importante, é algo que a gente tem que levar em consideração. Tem vários tipos de soluções que a gente pode utilizar para higienizar. Como eu falei, eu uso Clorex porque é fácil para mim encontrar, a gente encontra fácil em farmácia. Sempre a diluição, 2 ml do produto para 1 litro de água. E muito importante, a temperatura da água, sempre por volta de 35 graus. Tá bom? O vídeo de hoje é esse, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.